Meu pet no divã, cachorros. Curiosidades sobre a psicologia canina. Um livro de Emílio Figueira. O Homem e o Cão, a amizade mais longa do mundo. Considerado carinhosamente como o melhor amigo do homem, hoje os cães são animais totalmente adaptados ao convívio com os seres humanos. Mas para chegar ao estágio atual, os animais passaram por diversas fases evolutivas. Uma história que começou há cerca de 20 mil anos, quando ainda nem latiam e não podiam ser considerados cachorros. Descendentes dos lobos, um fato curioso é sobre como parte deles se aproximou do homem e acabou domesticado. São várias teorias, e para alguns historiadores, esse laço histórico teve um início ruim, não sendo uma amizade com um começo fácil. Era um jogo de interesses para ambas as partes. As teorias históricas apontam que alguns lobos andavam atrás dos homens para se aproveitar dos restos de comida. Instintivamente eles perceberam que ao lado das tribos teriam alimento fácil e passaram a dividir o território. Com os lobos por perto, os homens viram que estavam mais protegidos de ataques de outros animais e permitiram a aproximação. Com o tempo, os filhotes das gerações futuras dos lobos não caçavam mais sozinhos e tinham um homem como única fonte de alimentos. Foi aí que começou uma das amizades mais longas e sinceras do planeta, o cão e o homem. O cão precisa enxergar o homem como sendo seu macho alfa e isso começou nesta época. Quanto mais o filhote percebe a presença do homem, mais ele entende como somos líderes deles. Um protetor e provedor de alimento, tudo na base da troca. Nos anos que se seguiram, os homens deixaram de viver somente da caça e passaram a explorar a agricultura e a criar os animais que comeriam nas refeições, como ovinos e bovinos. Os cães perderam a função e tiveram que se adaptar. Passaram de caçadores a pastores. Para isso, foi feita mais uma seleção genética. Era preciso cruzar somente os cães que tinham menos propensão de comer os rebanhos e eles passaram a trabalhar. Era preciso de um cachorro pastoreiro forte que imponha respeito frente ao bando, não sendo um animal agressivo. Ele tinha que ser territorialista sem demonstrar perigo para o rebanho. O Rottweiler, como conhecemos hoje, era um cão usado para cuidar de rebanhos de gado. Ele foi desenvolvido para ser um cão boiadeiro, mas ele é adaptado para o trabalho de guarda. Assim como quase todas as raças, com exceção do Doberman que tem uma propensão genética muito maior para a função, todos trabalham com a segurança. Animal de estimação. A humanidade seguiu evoluindo e o cão virou apenas um animal de estimação. Em sua maioria, integrantes da família, mas sem nenhuma função econômica. Não comem mais carne crua e sim ração desenvolvida especialmente para eles. Hoje, as antigas feras são o que chamamos de pet, conceito nascido na Escócia, no século XIV e que significa basicamente animal domado. A mudança é tão drástica, que o animal que ainda carrega 98% do DNA dos lobos tem que sobreviver em espaços cada vez menores. Uma adaptação que não é fácil, demora anos, e nós estamos vivendo as consequências. Mudanças e modismo. Diante da evolução e da mudança do papel dos cães na sociedade, muitas raças acabaram extintas e outras ficaram deformadas. Um caso curioso é o do Turpid Dog, um cão europeu que foi criado com apenas uma finalidade, girar o espeto de carne durante o churrasco. Veio a modernidade e o homem percebeu que era fácil virar o espeto. Com isso, simplesmente acabaram com a raça. E é assim que a gente pode perceber como não havia carinho naquela época. Infelizmente, os cães entram e saem de moda como roupa. Quem passou pelos anos 1980 conviveu muito com os pastores alemães, que hoje não são tão populares. O pequinês também era febre e acabou esquecido. Os filmes com cães colaboram para esse modismo. Lendas urbanas também podem fazer uma raça sumir. Uma mentira sobre o Doberman colaborou e muito para que eles praticamente desaparecessem. É difícil encontrar cachorros dessa raça hoje em dia. Nos anos 1980, ele era uma febre e todo mundo queria um,
mas criou-se o mito de um cão assassino. Os bulldogs merecem destaque. Eles não sumiram, mas passaram por drásticas transformações. A raça foi criada por açougueiros ingleses há quase 1000 anos exclusivamente para batalhas sangrentas nas lutas com touros. Com a proibição das lutas, no fim do século XIX, a raça quase desapareceu. A saída foi criar somente os mais dóceis de cada ninhada. Por estética, diminuíram o focinho, ele ficou mais baixo e engordou. Essa mudança trouxe problemas para os animais da raça. Ele tem a pele mais grossa, um acúmulo de gordura e o focinho muito achatado, o que dificulta muito a respiração. E é na troca de ar que os cachorros fazem o resfriamento do corpo. Como ele não consegue fazer isso direito, passa muito mal durante o calor. Para que serve a psicologia canina? Por vezes, por falta de conhecimento sobre o assunto, os donos de cachorros acreditam que algumas atitudes dos seus pets são totalmente alheias e sem real significado, mas já foi comprovado que suas atitudes não são alheias e têm, sim, um sentido, e por esse motivo para que serve a psicologia canina. Por trás de uma mordida na pata ou latidos excessivos, o seu cão está tentando te passar uma mensagem, muitas vezes te alertar de que algo está errado com ele ou até mesmo que ele sente sua falta, não gosta que você saia e deixe ele sozinho, etc. E foi para entender esses sinais que se criou a etologia, que é a psicologia canina. Mas, para que serve a psicologia canina exatamente? Etologia. O ponto central da etologia é estudar o comportamento dos cães, mas também tudo o que está ao redor dos pets, como outros animais, outros cães e os próprios humanos. A etologia também se aprofunda no instinto do animal, cruzamento e agressividade que o pet pode apresentar. A psicologia canina serve para entender mais profundamente os comportamentos nos nossos pets e nos ajudar a entender de uma forma melhor as necessidades desses bichinhos e a melhor forma de tratá-los. Respeitando também a natureza do cão, assim como identificar quais comportamentos são naturais e quais comportamentos foram aprendidos por meio da convivência com os humanos, os donos. Essa é uma das partes para que serve a psicologia canina. A psicologia canina é uma ferramenta que podemos usar para educar e treinar os nossos animais de estimação, evitando assim alguns problemas de comportamento que se apresentam em alguns cachorros, com agressividade, por exemplo. Foi por meio da etologia que se descobriu que os cães são animais superinteligentes. Sabia que eles entendem a mesma quantidade de palavras que uma criança de 2 anos? Com a psicologia canina também foi possível descobrir que os cães não gostam de ficar sozinhos, isso porque são animais supersociáveis. Deixá-los por mais de 8 horas não é recomendável. Quer evitar que o seu cachorro destrua sua casa? Coloque-o para fazer exercícios diariamente, isso vai evitar que ele sofra ansiedade, a responsável por fazer com que eles destruam suas coisas. A psicologia canina também nos ensinou a respeitar os comportamentos inatos dos cães, como cheirar o traseiro, marcar com as unhas o chão depois de fazer suas necessidades, fuçar o lixo e dar várias voltas na cama antes de se deitar. Podemos até achar estranho, mas esses são comportamentos naturais desses bichinhos. Foi por meio da etologia que pode-se estudar a influência do comportamento humano no cachorro. Se ele tem bons exemplos, uma boa educação, ele será um cachorro tranquilo. Mas se você não ensiná-lo isso desde cedo, é bem provável que você sofra com maus comportamentos no futuro, como destruir suas roupas ou agressividade, como foi citado anteriormente. Para que serve a psicologia canina? Para várias coisas, mas principalmente para aprendermos mais sobre esses amigos peludos de 4 patas e o que eles podem estar tentando comunicar por meio das suas atitudes. As bases da psicologia canina. Muitos se queixam de que seus cachorros não lhes dão atenção, não escutam, não veem quando são chamados ou têm maus comportamentos. Apresentam, por exemplo, atitudes destrutivas. Mas o que muitas vezes acontece é que os donos ignoram os princípios básicos da psicologia canina. Assim,
para evitar problemas com o seu animal de estimação e para corrigir algumas atitudes que podem ser desenvolvidas, vamos conhecer bases de psicologia canina. Afeição. Assim como pessoas, os cachorros são seres sociais que precisam compartilhar e construir relacionamentos. Muitos especialistas apontam isto como a base fundamental do processo de domesticação de animais de estimação. Um processo que se tornou tão estreito que, em alguns casos, as pessoas substituem os contatos de seus animais de estimação com outros animais, pela convivência com eles, tornando-se o principal elo social do animal. Isso é particularmente evidente em cachorros, em que a relação torna-se tão próxima como de pais e filhos. O cachorro doméstico fundamenta suas relações sociais tomando como base o relacionamento com seu dono, especialmente importante na maneira que se desenvolvem os demais relacionamentos do cachorro, incluindo com outros animais. Daí a importância de dedicar tempo de qualidade ao animal de estimação, por meio de brincadeiras, carinho, educação e socialização. Esses laços com o dono farão que o cachorro desenvolva algum tipo de comportamento que pode ser bom ou ruim. O excesso de nervosismo, a agressividade ou comportamentos destrutivos estão diretamente relacionados com as relações que ele tem com o dono. Socialização. Muitos dos problemas de comportamento em cães estão relacionados com a falta de socialização, a falta de adestramento desde cedo. Para se ter um cachorro equilibrado, ele precisará conviver com outras pessoas e animais por serem seres sociais que necessitam da companhia de outros. Essa socialização não será só com outras pessoas ou animais, mas também com ambientes estranhos. Dessa forma, o animal saberá como se comportar, por exemplo, quando sair para um passeio, reagir a um ruído ou quando estiver no carro. Em geral, os cachorros não gostam de abraços de pessoas estranhas. Isso porque os cães são tecnicamente animais cursoriais, que quando se sentem ameaçados ou estressados, a primeira defesa que eles usam não é a mordida, mas a possibilidade de fugir. Behavioristas acreditam que privar um cão desse curso de ação, imobilizando-o com um abraço, pode aumentar o seu nível de estresse e intensificar a sua ansiedade, o que aumentaria a probabilidade de você levar uma mordida. Hierarquia. Como vimos em um capítulo anterior, os cachorros são descendentes dos lobos. Algo que tem sido preservado nessa evolução é a necessidade de uma hierarquia dentro de seu círculo social imediato. Por meio da domesticação, esses animais têm assumido um papel submisso dentro da hierarquia da casa, e essa posição deve ser mantida para evitar que o animal comece a lutar por poder. Conheça o seu passado. Conhecer o passado do nosso cachorro, sua origem, pode dar pistas de muitos dos seus comportamentos e de como corrigir os problemas. Por exemplo, um cachorro que vive na rua ou que foi vítima de abusos, apresentará algum tipo de carência, atitudes que serão refletidas com estresse, depressão, apego excessivo ao dono, possessividade com objetos, pessoas e comida ou agressão. Assim como em nós humanos, muitos comportamentos caninos são resultados de problemas de saúde. Ao notarmos alterações bruscas de atitudes no animal, observar coisas como mudanças repentinas em suas atitudes, dores, febres, dentre outros sintomas, precisamos levá-lo logo ao veterinário para descobrir o que está acontecendo. Alimentação. Parte dos problemas de possessividade podem estar relacionados ao sofrimento com fome ou falta de socialização enquanto come. Então é importante alimentar o cão várias vezes ao dia, com uma dieta rica e variada, evitando muitos inconvenientes, tais como evitando que ele se canse de comer a mesma ração. No geral, ao conhecer a psicologia canina, a primeira coisa que deve se fazer é treinar o cachorro. Coisas relacionadas à educação e à saúde mental dos animais de estimação aplicam-se igualmente a todas as raças. Exercício, cuidados, alimentação e socialização são os pilares para ter cães equilibrados e felizes. Vários significados nos comportamentos do cachorro. Ele está latindo. Da mesma forma que você se expressa de diferentes maneiras, os cães têm vários tipos de latidos. Basicamente,
pode expressar três coisas: um pedido, um aviso e a ameaça de ataque. Quando os latidos têm intervalos longos, do tipo au, 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 com uns 15 segundos entre os latidos, é porque seu cão está pedindo algo, como água, comida ou quer dar uma voltinha. Pode ser ainda que ele simplesmente queira que você abra a porta para ele entrar ou sair. Neste caso é provável que depois de latir ele corra e fique parado em frente à porta. O latido, de alerta ou de advertência, é dado sempre que um estranho se aproxima, e você pode conferir de vez se ele abaixar um pouco as orelhas, franzindo o nariz, às vezes rosnando. Outro bom indicativo é reparar se os pelos das costas estão eriçados. O latido tem intervalos menores entre um e outro, mais ou menos uns 3 segundos. Agora, se ele disparar a latir como um doido, praticamente sem parar, é latido de ataque. Ele quer defender seu território, ou o dono, sua comida ou até mesmo sua fêmea. A cara fica toda franzida, os dentes à mostra, as orelhas abaixadas para trás, e ele pode avançar e recuar, pronto para morder. Ele resmunga. O cão fica resmungando quando é deixado de lado. É praticamente um queixume, quase como se ele quisesse chorar. Se depois de resmungar ele não for atendido, é fatal que comece a latir. Uma lambidinha é um beijão em você, só que mais molhado. Trata-se da maior demonstração de afeto de um cão, especialmente quando lamber seu rosto e suas mãos, que são partes mais descobertas, em geral, que estão em maior contato com o cão. Voltinhas em círculo e arranhões antes de dormir. Esse é um hábito herdado da vida selvagem, pois o cão precisava fufar a terra onde dormia. As voltas orientam a direção, norte ou sul. Balança o rabinho. Se a cauda estiver na posição normal, ele está hipercontente. Se estiver entre as pernas, acuda porque seu cachorro está pedindo socorro. Cães habituados a fazer as necessidades fora de casa podem exibir esse jeitinho, porque estão apertados. Ele começou a uivar, no cio. Quando os cães ficam separados das fêmeas, os machos põem a boca no trombone. Em grupo, também fazem isso. É uma herança dos antepassados. Pode ser ainda que o cão esteja uivando de fome ou de solidão, por isso, dê uma olhadinha nele e no seu prato. Uma cutucada com o focinho, ele só quer chamar sua atenção. Provavelmente, vai mostrar uns olhinhos bem pidões, de quem quer alguma guloseima, dar um passeio ou mesmo uns afagos na cabeça. A cutucada também pode vir acompanhada de uma patada rápida. Este sim é um sinal evidente de "ei, olhe para mim". Cheira o rabo dos outros cães. Ele está cumprimentando outro animal da espécie canina. Funciona como "olá, amigo". O cão identifica o outro através de um odor individual exalado pela glândula adrenal, que existe na região. Raspa a terra ou grama cobrindo as fezes. Segundo uma das teorias, o cão estaria fazendo um controle sanitário, pois encobre as fezes para que outro animal não se contamine com verminose ou outras doenças. Outra corrente acredita que o cão tem este comportamento devido a hábitos adquiridos no passado, quando precisava camuflar seus rastros, para evitar confrontos com possíveis inimigos. Barriguinha para o alto. É o sinal de que se entrega todo para você. Numa briga, por exemplo, quando o cão vira de barriga para cima é porque entregou os pontos. Nas brincadeiras, seu cão pode ficar nessa posição, que é uma forma bem legal de lhe agradar, mostra que você é mesmo o dono e que quer carinho. Esconde objetos. É um comportamento herdado da vida selvagem, quando o cão estocava sob a terra comida excedente, prevendo tempos de escassez. O costume se manteve. Seu cão pode fazer também tocas ao ar livre, quando possível, ou procurar cantos escuros da casa, levando para lá todos seus objetos e brinquedos preferidos. Esfrega. Esfrega, em geral, é uma brincadeira, um pedido de carinho. Se ele deitar no chão, com as patas para cima, não resista e divirtam-se juntos. Se ele ficar passando no meio das suas pernas, feito um gato, é vontade de ser acarinhado. Ele fez cocô ou xixi nas suas coisas. Xixi nos cantos da casa é coisa de cachorro marcando seu território.
Mas se andou sujando as suas coisas, em cima da cama, nos livros, é porque está de mal com você e deixa bem claro. Outra forma de demonstrar zanga canina pode ser despedaçando coisas suas. Nos filhotes, essa é uma atitude comum, mas aí é coisa de infância e basta falar num tem enérgico que eles se aquietam. Ele persegue gatos. O cão vê os gatos mais como um divertimento do que como uma possível refeição. Estes animais despertam os instintos predatórios inatos do cão, pois são pequenos, peludos, rápidos e estão sempre prontos a fugir. O cão consegue distinguir perfeitamente os diferentes gatos, e por isso pode conviver muito bem com o gato da família. É muito comum, por exemplo, que o cão persiga um gato estranho no quintal e depois se deite ao lado do gato da casa. Como lidar com cães indisciplinados? Alguns cães causam dores de cabeça aos seus donos. Os mais indisciplinados costumam ser mais teimosos, não aceitam ordens e ainda são bagunceiros. Muitas vezes o dono desiste até mesmo de fazer algum tipo de treinamento com eles. O maior problema é a falta de compreensão e de como tomar atitudes de domínio ao cão. Isso não tem nada a ver com agressão, o que é errado. O fato de dominar envolve controlar melhor o seu cachorro e fazer o que o dono deseja que eles façam em situações determinadas. Se for bem trabalhada essa personalidade com os cães, é possível que os animais indisciplinados se tornem cachorros mais obedientes. Entenda o comportamento do seu cão para iniciar o treinamento. Existem alguns sinais que indicam o comportamento dominante do animal. São em situações como quando ele puxa a coleira, late ao receber alguma ordem, pula sobre os móveis e as pessoas, urina em objetos para marcar território, mastiga tudo que encontra pela casa, assim também como não atender a comandos mais simples. Ao se perceber um comportamento indevido, já é a hora de começar a treiná-lo. Quanto mais cedo for o início deste treinamento, mais rápido eles vão se adequar às atitudes que eles devem seguir. Coma antes que o cachorro. Uma mostra de passividade no comportamento de um cão é este ser o último a comer no momento das refeições. O líder de uma matilha é sempre o primeiro a fazer sua refeição em um grupo de cachorros. Você precisa fazer com que os animais esperem enquanto se alimenta, para que eles entendam quem ocupa a posição de liderança no local. Peça para os animais se sentarem ao preparar a comida deles. Cachorros indisciplinados costumam empurrar seus donos e começam a comer antes que estes os autorizem. Um passo importante para controlá-los é os obrigar a se sentar no momento em que pegar as tigelas. Eles vão passar a entender que é você quem dita as regras. Você precisa mostrar que é quem manda no seu cão. É preciso se estabelecer como líder, para que ele perceba estar uma posição abaixo de você. Os cães não costumam ver seus donos como seres humanos, mas sim como outros cães. Poderá começar agindo com firmeza, mas sem ser rude, dando comandos claros para que ele entenda o que quer. E vai fazendo estes comandos até que os animais percebam o que tem que ser feito, e assim obedecerem. Faça-os esperar passar por uma porta. Um animal de comportamento indisciplinado costuma invadir as portas e ser sempre os primeiros a passar por uma porta. Nesta dica, você precisa ser o primeiro a passar por uma, para que eles percebam que não podem mais agir como dominantes. Dicas essenciais para o seu cão ser bem comportado. Lidando com um cachorro indisciplinado, você vai conseguir fazer com que ele se comporte melhor. Assim, ele será mais simpático com seus donos e também com as pessoas que conviver. Vamos aqui tomar a liberdade de citar um trecho da obra do veterinário e nosso amigo Evander Bueno de Lima, Guia de Comportamento Canino. O problema de seu cão pode ser você, Ed. Todas as Musas, 2016, página 41. Para isso, temos que educá-lo bem e ensinar a ele o que pode e o que não pode ser feito de forma ativa. É preciso colocar em prática a lei do efeito, por meio de vários exercícios que vão guiar as suas ações e ajustá-lo à rotina da casa.
O mesmo pode ser dito quanto ao seu comportamento, pois o meio em que se vive sempre terá uma enorme influência no molde do seu caráter. Algumas coisas jamais podem ser feitas na educação do seu animal. Então, antes de começar a educá-lo, preste muita atenção nos seguintes pontos. Não use frases longas, isso vai deixá-lo confuso. Utilize palavras curtas e sempre as mesmas para as mesmas ações. Ao repreendê-lo, não diga seu nome. Por exemplo, Tob, seu feio, não faça isso. Lembre-se de que o cão tem raciocínio associativo. Se repreendido ouvindo seu próprio nome pode fazer com que ele construa uma personalidade insegura. Imagine que ele ouça, Tob, não faça isso, mas também escuta, vem cá, Tob, meu querido. Tob passa a ser a palavra a qual ele fixará, mas sem saber o que vem depois. É muito comum ver proprietários chamando seu cão e a mesmo relutando para atender até que perceba se vai receber uma ação aversiva ou não. Em contrapartida, quando for recompensá-lo ou agradá-lo, repita bastante seu nome, pois isso ficará fixado como algo positivo. Assim, ele virá sempre que for chamado. Como dissermos, e nunca é demais repetir, para educar o animal, precisamos fazer com que ele se adapte à casa e às pessoas e não ao contrário, acentua Evander Bueno de Lima em sua obra. A seguir teremos várias outras dicas de orientações. 3 dicas para treinar um cachorro. Para ter um bom convívio com o seu cão, é preciso ensiná-lo o que é certo e o que é errado desde cedo. É preciso treinar um cachorro para que ele não faça xixi ou cocô dentro de casa, por exemplo. Assim como ele também precisa saber que ele não pode destruir suas coisas. Todos esses são processos que podem ser ensinados se você treinar um cachorro. Dessa forma, ele não será castigado por fazer algo ruim e ambos conseguem ter uma convivência harmoniosa e tranquila. Mas esse treinamento deve começar com o cachorro desde filhote, assim ele já cresce sabendo o que pode ou não pode fazer. Dicas de como treinar um cachorro. 1. Evitar pulos. Se você tem ou já teve algum cachorro, sabe como eles gostam de pular em cima dos donos, o que é uma atitude fofa para a gente, é uma forma dele demonstrar que estava com saudades, por exemplo. Mas acontece que esse pulo pode não ser tão agradável para uma visita. Neste caso é bom cortar essa atitude desde cedo. Uma forma de fazer ele parar de pular em você é ignorá-lo enquanto pula e você fazer carinho ou falar com ele apenas quando ele estiver com as 4 patas no chão. 2. Ensine o seu cachorro a usar coleira dentro de casa. A grande maioria dos cachorros ficam super empolgados quando saem à rua e isso pode ser um problema, principalmente se ele não está acostumado com a rua ou até mesmo com a própria coleira. Uma forma de você treinar um cachorro é fazendo ele usar a coleira dentro de casa mesmo. É importante fazer esse treinamento para que ele acostume com suas ordens enquanto estiverem na rua. É importante também que você acostume ele a andar com a guia frouxa, mesmo porque se você forçá-lo a andar ele pode acabar se machucando. Dentro de casa, afrouxe a coleira e veja como ele vai reagir, se ele andar ao seu lado, elogio. É muito importante elogiar as boas atitudes do seu pet. 3. Acostume o cão a ficar sozinho. Normalmente quando é filhote o cão recebe muitas atenções, mas isso pode mudar com o passar do tempo. Nem sempre dispomos de muito tempo para ficar com o cachorro, por isso é importante você acostumar ele a ficar sozinho. Assim ele não vai estranhar quando ficar sozinho, longe dos donos. Para isso deixe o cachorro sozinho, sem donos ou a companhia de outros animais, mas é apenas uma forma de mostrar para ele que nem sempre você estará com ele 24 horas por dia. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar de dar carinho ao seu pet. Lembre-se que se você quer treinar um cachorro é importante começar este processo o mais cedo possível, principalmente para ele se acostumar com essas ordens. Assim, toda vez que você dar uma ordem ele obedecerá sem maiores problemas e os dois ficam felizes com as atitudes. E claro, não esqueça de sempre elogiar as boas atitudes do seu pet.
Duas coisas que podem influenciar o comportamento dos cachorros. Ainda tem gente que acredita que as atitudes do seu pet não passam de reações aleatórias, mas já foi comprovado que existe, sim, um padrão de comportamento dos cachorros, e, inclusive, suas atitudes têm significados que muitos nem imaginam. O ato de dar a pata para o dono ou até mesmo lamber os pés, tudo isso tem um significado por trás. Mas além do fato do comportamento dos cachorros ter um significado, ele está diretamente ligado e é influenciado por uma pessoa muito específica, o dono do cachorro. Isso mesmo, o seu comportamento interfere diretamente no comportamento dos cachorros. Curioso, não? Coisas que interferem. 1. Comportamento do dono. Como mencionamos anteriormente, uma das coisas que interferem diretamente no comportamento dos cachorros é o comportamento do próprio dono. Por isso, depende de você evitar problemas de comportamento no seu pet. Cachorro é como um filho. Se ele tem bons exemplos, ele será um ótimo animal de estimação. Agora, assim como as crianças, se eles tiverem maus exemplos, eles terão problemas de comportamento. O período correto para você ensinar o seu cão a ter um bom comportamento é entre 3 a 12 semanas de vida. E durante esse período que você vai ensinar ele a acostumar-se com novas situações, ensiná-lo a conviver com outros animais, passo muito importante, principalmente se você tiver outros pets em casa, controlar a agressividade do cão e fazê-lo perder o medo dos barulhos. 2. Falta de convivência com o dono. Além do próprio dono ser a fonte de bom ou mau comportamento do cão, a falta de convivência com ele também pode influenciar no comportamento dos cachorros. Sabemos que os cachorros são animais super sociáveis e apegados ao dono, por isso é meio óbvio que a ausência de seu dono, pelo menos em um certo período do dia, irá influenciar diretamente em seu comportamento. Essa falta de convivência causa alguns transtornos no comportamento do cão e ele apresenta isso de diversas formas. Se você reparar que seu cão dá voltas ao redor de si mesmo, morde as patas, persegue a cauda ou reflexos de luz, mastiga roupas, lambe ou se coça de forma compulsiva, ou até mesmo late e uiva constantemente, isso quer dizer que o seu cão está com transtornos no seu comportamento. Muitas vezes, isso quer dizer que ele está sentindo sua falta. A partir do momento que você se responsabilizar em cuidar de um cachorro, é preciso ter 100% de consciência que, além de ele depender de você para tudo, ele quer e precisa do seu carinho e da sua atenção. Então não adianta você enchê-lo de presentes, brinquedos, boa ração e um bom lugar para dormir se o mais importante não dá para ele, carinho. O carinho supera qualquer uma dessas coisas citadas acima. É isso que é ter um cachorro de estimação. Cuide do seu cão e ensine desde cedo bons comportamentos, assim você não sofrerá com um cachorro com maus hábitos no futuro próximo, de comer suas roupas ou sapatos a latir demais. Como dito, o cachorro é como uma criança, e é preciso desde cedo ensiná-lo o que é certo e o que é errado. Como entender as causas dos latidos excessivos? Os latidos é uma das reações comuns dos cachorros. Eles latem quando vem alguém estranho, quando alguém passa no portão e mexe com eles e também latem de felicidade, como no momento que você chega em casa. Mas é quando são latidos excessivos? É óbvio que alguns cães latem muito mais que outros, latidos excessivos. Mas como podemos identificá-los e saber as razões desses latidos excessivos? Muito tempo fora de casa. A verdade é que muitas coisas podem fazer com que o seu cão lata excessivamente. Um dos motivos é se o seu cão passa mais tempo fora do que dentro de casa. Então, se o seu cachorro fica muito tempo fora de casa, ele pode latir muito mais que o normal. Gritar para o cachorro parar de latir. Outro motivo que pode incentivar os latidos excessivos do seu cão é se você gritar para ele parar de latir. Isso, na verdade, incentiva ele a latir muito mais, porque o cachorro interpreta os seus gritos como um incentivo. Então, quando você grita com ele ao invés de achar que você está o repreendendo, ele acha que você está incentivando, aprovando a atitude dele.
Alguns ainda acham que os gritos são uma brincadeira e ele vai continuar latindo enquanto você gritar com ele. A melhor forma de parar os latidos excessivos nesta situação é falando com ele com uma voz firme e grossa, de forma não violenta e sem gritar. Nada também de recompensar o cachorro, senão ele vai aprender que é só latir para ele ganhar um petisco em troca. Ele quer chamar sua atenção. O cachorro usa de várias táticas para chamar a atenção do seu dono, inclusive latidos excessivos. Se esse for o caso, pode ser que você não esteja passando tempo o suficiente com o seu cão. Sabemos que os cachorros são animais super carinhosos e que adoram atenção. E se você não está dando isso para ele, ele vai usar de alguma tática para te deixar ciente disso, como latidos excessivos. Sinal de alerta. Apesar dos latidos excessivos irritarem em certo ponto, essa é uma forma do seu cão te avisar que ouviu ou farejou algo suspeito. Uma forma de lhe alertar que algo ou alguém é suspeito. Por exemplo, alguns cachorros latem quando veem ratos. Uma coisa suspeita que está perto de você, mas você não viu ou não percebeu a presença do rato até ser tarde demais. Neste caso, ao invés de reclamar dos latidos excessivos, você tem que agradecer que o seu cão está lhe avisando que algo estranho está acontecendo. Não quer ficar longe de você. O cão também usa os latidos excessivos como uma forma de lhe avisar que ele não quer ficar longe de você. Isso pode acontecer principalmente quando ele lhe vê saindo de casa. Essa é a forma dele lhe dizer que não quer que você saia e o deixe sozinho. Você pode usar de algumas técnicas para diminuir os latidos excessivos do seu cão, mas pode ter certeza que, na maioria das vezes, esses latidos têm uma razão e você precisa estar atento a essas razões para cuidar devidamente da saúde do seu cão. O que torna um cachorro agressivo? Muitos ainda acreditam que certas raças apresentam uma agressividade natural, como o Pitbull, por exemplo. Assim como também se acredita que um Golden ou um Labrador são cachorros inofensivos. Mas a verdade é que a raça não interfere na agressividade do cachorro. Quer saber o que torna um cachorro agressivo? Esse negócio de achar que um pitbull é um cachorro agressivo é mais ultrapassado do que qualquer outro mito canino. O mesmo vale em acreditar que outros cachorros não apresentam certo grau de agressividade. A verdade é que muitas questões podem tornar seu cachorro mais agressivo, mas a raça ou a criação não é uma das coisas que tornam o pet mais agressivo. 1. Procedimentos médicos. O que torna um cachorro agressivo? Procedimentos médicos e até de higiene. Com certeza você já deve ter reparado que o seu cão sempre fica nervoso quando vai tomar banho ou vai ao veterinário. Isso faz parte do que torna um cachorro agressivo. Tomar injeções de qualquer tipo, cortar as unhas, banho, escovação, exames no geral, uso de medicações, ficar na mesa de exames, fazer exames, limpeza da orelha, ser pego ou tocado podem deixar o seu cão mais agitado e agressivo. Você com certeza já deve ter reparado nisso quando levou seu pet ao veterinário, pois saiba que é normal, não quer dizer que o seu cachorro é mais agressivo do que deveria. 2. Filhotes. Outra coisa que você já deve ter reparado é como seu pet fica mais agressivo depois que tem filhotes. Isso também é uma agressividade normal. Aliás, a agressividade parental é um dos motivos mais comuns dos itens, o que torna um cachorro agressivo. É completamente natural o esforço da mãe proteger seus filhotes. Essa atitude faz parte da biologia do cão. Isso porque biologicamente o objetivo da vida do cachorro é repassar seus genes por meio da reprodução. Por isso é totalmente normal a sua cachorro ficar mais agressiva quando algum estranho chega perto de seus filhotes. 3. Invasão de território. Muitos cães enxergam a proteção da casa e do próprio território, um trabalho muito importante. Por isso que o cachorro reage de forma tão agressiva quando algum estranho chega à sua casa. O cachorro enxerga a casa como um recurso valioso que deve ser protegido a qualquer custo. 4. Movimentos rápidos.
Você também já deve ter reparado que movimentos rápidos está na lista do que torna um cachorro agressivo. Isso acontece porque cães são predadores, e por terem agilidade para perseguirem coisas rápidas, eles acabam demonstrando essa agressividade quando vê outra coisa ou outro animal se movendo rápido demais. Por esse motivo seu cachorro fica sempre agitado quando vê um pássaro, gatos ou pessoas andando de moto, bicicleta ou skate. Esqueça esse negócio de que a raça interfere no comportamento agressivo do seu cão. É totalmente possível um labrador agressivo, como também é possível ver um pitbull mais doce que qualquer outro cachorro. Deixe os mitos de lado e acredite apenas em fatos concretos. Cachorros podem ter problemas psicológicos. Cada vez mais que se prolonga esse convívio entre cão e homem, começamos a perceber que os cães são muito parecidos com os humanos em vários aspectos. Por exemplo, você sabia que cães podem ter problemas psicológicos? É isso mesmo, se o seu cãozinho está meio para baixo ou apresentando comportamentos que não são característicos dele, pode ser que o seu pet esteja sofrendo de uma das doenças psicológicas que os cães podem ter. Então, se o seu pet está apresentando alguns sintomas estranhos, pode ser que ele esteja passando por uma das fases das doenças psicológicas. Então, sim, cães podem ter problemas psicológicos. Abaixo, vamos falar sobre algumas doenças que seu cão pode desenvolver. Aproveite as informações para evitar o surgimento dessas doenças no seu pet e até saber como identificá-lo no seu cão. Fobias. Assim como os humanos, os cães também desenvolvem fobias a certas situações ou pessoas. Essa fobia normalmente vem de algum episódio do passado que acabou traumatizando o cachorro. Por exemplo, muitos cachorros têm medo vassouras, o pode indicar que algo que aconteceu no passado com este instrumento que deixou o cão traumatizado. Isso é um caso comum nos cães que são resgatados de lugares onde foram maltratados. E, assim também como nos humanos, é muito difícil fobias, mas existem tratamentos que diminuem as reações a elas. Outras coisas que podem causar fobia no seu pet são barulhos fortes, normalmente de rojões ou trovões, assim como o abandono, principalmente se o cão já passou por algo parecido no passado. Depressão. Cada vez mais comum nos humanos, a depressão também é uma das doenças que afetam os cães, uma das mais comuns. Os cachorros estão propensos a doenças como essas porque eles são naturalmente animais emotivos. A depressão, assim como as fobias, é uma situação difícil de reverter no cachorro. Quando o cão sofre com esse tipo de doença, ele começa a agir de forma tão desinteressada que ele chega a parar de comer, o que leva à desnutrição e, em casos sérios, até mesmo à morte do pet. Além desse desinteresse, o cão que apresenta um quadro depressivo pode desenvolver outros sintomas, dorme quase o dia todo, não faz nenhuma atividade física, não responde a qualquer carinho ou estímulo, não sente prazer em nada e começa a se lamber compulsivamente. Se você notar alguns sintomas em seu pet, é importante levar ele ao veterinário o mais rápido possível. Você com certeza não vai querer esperar até que ele pare de comer para tomar alguma providência a respeito, ainda mais agora que você sabe que cães podem ter problemas psicológicos. Os cães podem ter problemas psicológicos, então fique atento a qualquer comportamento que não seja típico do seu animal. Ele pode estar lhe dando sinais de que algo está errado com ele. E claro, se preocupe também em dar carinho para ele, uma vez que, para animais tão emocionais, a falta do seu carinho pode evitar alguns dos problemas psicológicos caninos. Estresse canino. De acordo com John Bradshaw, professor da Universidade de Bristol, Reino Unido, os cães preferem que as coisas sejam previsíveis. Quando algo se torna irregular, procuram uma nova alternativa. E se não sabem de forma consistente o que vai acontecer, podem ficar estressados, tornarem-se agressivos ou medrosos, acrescenta o cientista. Os cães cujos donos são inconsistentes geralmente têm problemas de comportamento. Além disso, é cada vez mais evidente que os cães são mais inteligentes do que se pensava, mas,
diz Bradshaw, sua inteligência é muito diferente da nossa. O próximo passo é descobrir como a domesticação influenciou a inteligência dos cães. Os cães são sensíveis ao comportamento humano, mas têm menos preconceitos, diz ele. Eles vivem no presente, não refletem sobre o passado de forma abstrata ou planejam o futuro. E quando eles se deparam com uma nova situação, acrescenta, reagem com o que está lá, em vez de pensarem profundamente sobre o porquê. Segundo Brian Arey, cofundador da Dognition, um serviço para os donos avaliarem a inteligência de seu animal de estimação, os cães não estão ouvindo sem pensar quando indicamos algo, como este estudo mostra. Eles avaliam a informação que lhes damos baseados, em parte, sobre quão confiável é a pessoa em ajudá-los a atingir suas metas. Por que os cachorros querem chamar a atenção? Saiba por que é tão importante para os cães a comunicação com os humanos e por que eles querem chamar a atenção. Neste capítulo, iremos falar sobre como a comunicação entre cães e humanos evoluiu para algo muito interessante e complexo ao longo da evolução. Os cachorros são animais que vivem em grupos e para eles é importante chamar a atenção dos seus companheiros. Ele geralmente vê o tutor como um líder em quem pode confiar e partilhar de bons momentos. É muito importante que o tutor destes animais esteja sempre que possível presente na comunicação e interaja com o animal. Sabemos que muitas pessoas não têm tempo para seus animais, mas se este for o caso, deverá ter alguém sempre por perto para satisfazer as necessidades de comunicação e afeto que um cão tem. Pois para eles é essencial a comunicação e por isso eles insistem em chamar a atenção de seus tutores. O cão vê o ser humano como um amigo em que pode confiar, que poderá brincar com ele e ser companheiros para a vida inteira. Os cachorros são considerados o melhor amigo do homem, mas não porque os outros animais não o sejam, e sim porque os cães descendem dos lobos e por isso vivem em grupos. Ou seja, eles precisam muito da companhia humana, assim como de outros cães, quando vivem juntos. Para os cães, é praticamente parte da vida estar em grupo, eles não vivem solitários e quando ficam muito tempo sozinhos sentem muita tristeza e solidão. Comparados ao gato que é um felino e, portanto, gosta de ser mais independente, o cão é considerado um animal de mais companhia, mas não significa que o gato não tenha afeto. A diferença está em que os felinos são animais solitários, de vidas mais independentes e o gato está muito aparentado com os seus ancestrais felinos. O cão já é um ser que vive em grupo e para ele é fundamental a companhia. Eles descendem dos lobos e vivem em sociedades organizadas com hierarquia de liderança. Para eles é essencial o reconhecimento de seus líderes e sua posição no bando. Eles precisam ser reconhecidos como importantes e como qualquer animal de estimação, deve ser tratado com muito afeto e bons cuidados, para que tenha uma vida plena e feliz. Além disso é costume dos cães o prazer pelas caminhadas, explorações de lugares, caça a tesouros que só eles entendem com seus focinhos que detectam qualquer informação através do cheiro. Se eles estão chamando a atenção, é porque querem dizer algo aos seus tutores. Você deve estar sempre atento para descobrir o que é. Muitas vezes eles querem passear, querem ser companheiros de alguma tarefa, sair de casa para ir ao supermercado, ou mesmo apenas comunicar algo que, para eles é importante, algo que encontraram, etc. Por isso, é muito importante estudar o comportamento de seu bicho de estimação. Como melhorar a convivência com meu cachorro? Conquistar a confiança e o amor de um cachorro é, ao mesmo tempo, fácil e difícil. O cachorro é um animal extremamente emotivo, e, por esse motivo, ele se dá bem com quase todo mundo, mas, ao mesmo tempo, ele demora um tempo para confiar em alguém. Por esse motivo, você pode usar algumas técnicas de como melhorar a convivência com meu cachorro. Assim como os humanos, alguns cachorros demoram mais tempo para pegar confiança e ter um convívio melhor com o seu dono, e muitos donos acabam ficando desesperados, pois querem ter um ótimo convívio com o seu pet, principalmente pelo fato de o cachorro ser considerado um ótimo amigo. Mas algumas pessoas não sabem fazer isso,
principalmente se este for o primeiro pet que ela tem na vida. Mas tudo bem, se você quer saber como melhorar a convivência com o meu cachorro e assim criar uma vida harmoniosa com o seu bichinho, confira as dicas abaixo. Não sabe por onde começar a melhorar sua convivência com o seu pet? Ainda mais se ele é aquele cachorro mais bagunceiro? Não tem problema, há algumas dicas ótimas para melhorar essa convivência entre homem e cachorro. Passeios diários. Como dito, alguns cachorros são naturalmente bagunceiros, e uma forma de você acalmar os ânimos do animal é passeando com ele diariamente, em torno de 20 a 40 minutos. Esses passeios deixarão o seu pet muito mais calmo. Além disso, você descarrega toda aquela energia acumulada que o cachorro tem e ainda proporciona um momento saudável e de parceria entre vocês dois. Essa é uma das formas de como melhorar a convivência com o meu cachorro. Estar sempre presente. Cães são animais emocionais e sensíveis, e, se você não passa muito tempo com ele, é certeza ele vai reagir a isso de alguma forma. O cachorro precisa dessa convivência, desse tempo com você. Além de precisar de carinho por ser um animal sensível, essa convivência diária fará com que o seu pet confie mais em você, no ambiente e ainda diminui o sentimento de abandono que o cachorro pode sentir. Se você é do tipo que fica muito tempo fora de casa, arrumar uma companhia para o seu cão é uma boa opção. Recompensa. Uma das formas de como melhorar a convivência com o meu cachorro é recompensando o seu pet por alguma boa atitude que ele tenha feito. Esse ato é tão importante quanto corrigi-los em atitudes erradas. Dê um petisco, carinho, atitudes positivas que indiquem ao cachorro que ele fez algo bom. Só não exagere nos petiscos para não deixar o animal obeso. Também não acostume ele a ganhar petisco por qualquer coisa, senão ele pode se acostumar com isso e até achar que merece um petisco mesmo se comportando mal. Lidar com um cachorro bagunceiro não é tarefa fácil, mas tudo é questão de paciência e de esforço da sua parte em tornar essa convivência harmoniosa. O cachorro é um animal super carinhoso, só o que você precisa é conquistar isso da melhor forma possível, tornando esse convênio bom para você e para ele. A inteligência associativa dos cães. Você precisa é conquistar isso da melhor forma possível, tornando esse convênio bom para você e para ele. Para abordar esse aspecto, só mais uma vez, vamos aqui tomar a liberdade de citar um trecho que achamos lindo da obra do veterinário e nosso amigo Evander Bueno de Lima, Guia de Comportamento Canino. O problema de seu cão pode ser você, Ed. Todas as Musas, 2016, página 33. Lembre-se de que os cães possuem uma inteligência associativa muito grande, mas não planejam o futuro. Eles não têm autopiedade e vivem com suas memórias e associações dia após dia. Para exemplificar este sentimento, costumo citar as situações em que os animais algumas vezes são expostos a perigos por alguns proprietários, acredito que não por maldade, mas por distração. Como, por exemplo, deixá-lo preso dentro do carro sob um sol escaldante, enquanto faz compras, e ao voltar, nota-se que o cão está fatigado, estressado e desidratado, sem força sequer para levantar. Ainda assim, ele consegue abanar sua cauda de felicidade por ver seu dono que o deixou preso nestas condições inóspitas. Vendo isso, pergunto, é possível haver neste ser vivo um sentimento diferente de um amor incondicional? E se fosse um humano, submetido por outro, a estas mesmas condições, como o receberia? Cães não guardam rancor nem ficam magoados por terem sido repreendidos. O fato de não terem recebido carinho e atenção, no momento em que agrada o outro animal ou pessoa, não irá gerar sentimento de animosidade. Acredito que se trata de sentimentos menos complexos, em que a sua demonstração de ciúmes é apenas um comportamento de interação social, potencializado por nossas atitudes conscientes e inconscientes. Conscientes, no momento em que se fala, tadinho, o Toby está com ciúmes, vem aqui, e isto faz perceber que a atitude que teve gerou a atenção de que ele tanto gosta. E, inconscientemente, quando eu transmito para o animal o que eu sentiria se esta situação estivesse acontecendo comigo.